Olá, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda ao meu canal. Hoje nós estamos aqui para darmos continuidade ao nosso estudo no livro de Provérbios. É muito bom ter você aqui comigo. Eu desejo do fundo do meu coração que você tenha um dia abençoado, uma manhã, uma tarde ou uma noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Amém? Hoje nós vamos estar estudando, gente, o capítulo 1, versículo 20 até o versículo 33. Nós já lançamos 2 vídeos aqui na série do estudo do livro de Provérbios, um convite à sabedoria, é o tema dessa série. Nós pretendemos estudar o livro todo, Deus nos permitindo. Nós já estudamos o capítulo 1, vai do versículo 1 até o versículo 6, 7 mais ou menos, e o versículo 7 até o versículo 19. Hoje nós vamos estar dando continuidade, fechando o estudo do capítulo 1 do livro de Provérbios, que vai do versículo 20 ao 33. Aproveitando já a oportunidade, quero pedir para você, caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, se inscrever clicando no botãozinho aí abaixo, deixando o joinha e compartilhando para mais pessoas, que isso nos ajuda muito. Bom, antes de prosseguirmos então, vamos a Deus em oração, pedindo que Ele nos dê a graça, o entendimento desse texto e que o Espírito Santo aplique cada palavra ao seu coração. Senhor Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, neste dia por essa oportunidade de estarmos diante do Senhor, diante da Tua santa palavra. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor fale ao coração dos meus irmãos e que o Teu Espírito Santo aplique a sabedoria ao nosso coração. Nos ensina a viver conforme a Tua boa vontade, que é perfeita e agradável, Pai, para a nossa vida. É o melhor para nós. Abençoa cada irmão, cada irmã que está do outro lado, dando graça, saúde, libertando de todo mal, qualquer vício, libertando das más amizades, nos dando sabedoria, nos livrando da insensatez, da tolice, Pai, que de tão perto nos rodeia. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo pão, pela água, por cada um dos nossos parentes que o Senhor tem guardado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, pessoal, eu vou compartilhar na sua tela o texto, fica mais fácil também para você compreender e acompanhar o nosso estudo. Provérbios capítulo 1, versículo 20 até o versículo 32. Diz assim: A sabedoria grita nas ruas, nas praças levanta a sua voz, do alto das muralhas clama, à entrada dos portões e nas cidades profere suas palavras. Até quando vocês, ingênuos, amarão a ingenuidade? E vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando odiarão o conhecimento? Deem ouvido à minha repreensão. Eis que derramarei o meu espírito sobre vocês e lhe darei conhecer as minhas palavras. Mas por que clamei e vocês recusaram a ouvir? Porque estendi a mão e não houve quem atendesse? Pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho e não quiseram minha repreensão. Também eu darei risada da desgraça de vocês. Ficarei zombando quando chegar o terror. Quando o terror chegar como a tormenta, quando a calamidade chegar como o redemoinho, quando lhes sobrevierem o aperto e a angústia, então eles me invocarão, mas eu não responderei. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão, porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto da sua conduta, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os ingênuos são mortos porque se desviam da sabedoria. Os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo. Mas os que me derem ouvido habitarão seguro, tranquilos sem temor do mal. É isso aí, pessoal. Como você pode ver, o próprio texto é um convite à sabedoria que implica benefícios e danos para aqueles que recusam ou aqueles que aceitam. Se você olhar comigo, o verso 20 e 21 vai nos mostrar que a sabedoria ela está pelas praças, no alto da muralha, à entrada dos portões da cidade, clamando. Aqui o proverbista ele personifica a sabedoria como uma mulher ou como uma pessoa, uma profetisa, alguém que sai pelas ruas a profetizar, a anunciar em alto som, a plenos pulmões, um convite para que o ingênuo deixe a ingenuidade e recorra a ela. Lembrando que o texto de Provérbios é, aqui na maioria dos casos, o pai aconselhando o filho, e ele usa essa analogia da sabedoria se personificando para
instruir o filho a se desviar do caminho do ímpio. Lembrando que no nosso último vídeo nós retratamos ali os versículos de número 7 até o versículo 19, que vai mostrar justamente a sedução dos bandidos que tentam seduzir o jovem para a vida de criminalidade. Aqui o pai prossegue aconselhando o filho, dando razões pela qual ele deve evitar o caminho da tolice, da insensatez, se voltando para a sabedoria para que ele viva bem. A sabedoria é desenvolvida aqui e nós podemos trazer isso para a nossa vida na experiência da vida. Por isso que fala que ela está nas ruas, nas praças, no alto da muralha, no meio da cidade. Por mais que eu e você estudemos, buscamos conhecimentos, formamos numa academia, tenhamos faculdade, pós-graduação, isso nos dará muito conhecimento para exercermos determinadas funções e profissões na nossa vida, mas a verdadeira sabedoria é desenvolvida na experiência da vida. Apenas a experiência da vida real é capaz de nos dar sabedoria, nos evitar a tolice. É importante também fazer essa observação que com o passar do tempo, algumas pessoas, ao invés de alcançarem sabedoria, se tornam cada vez mais tolos. Não quer dizer que simplesmente porque alguém viveu muito, essa pessoa é sábia. Há pessoas que viveram muito e mesmo assim são tolas, porque a sabedoria e a tolice ela é desenvolvida por pequenas escolhas, atos e palavras que são tomadas no decorrer da vida. A sabedoria aqui, como nós já falamos, é personificada e faz um apelo aos ingênuos, aos escarnecedores e aos tolos, como nós vamos ver no versículo de número 22. Então, o versículo 22, ele mostra a quem a sabedoria está apelando. São 3 tipos de pessoas. Verso 22 diz assim: até quando vocês ingênuos amarão a ingenuidade? E vocês zombadores até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos até quando odiarão o conhecimento? Então nós temos 3 tipos de pessoas aqui. Nós temos o nécio, o insensato, né? Nós temos o escarnecedor, que é aquele que gosta de zombar, e nós temos o tolo. Quem são esses 3 tipos de pessoas? Os nécios são pessoas ingênuas que creem em qualquer coisa, mas que não examinam absolutamente nada. Creem em tudo, mas não examinam em nada. São pessoas que uma hora creem numa coisa, outra hora já está acreditando em outra, e se deixam desviar facilmente. Já que ela crê em tudo, então qualquer novidade a atrai. O escarnecedor não precisa de muita explicação, né? São as pessoas que pensam que sabem tudo e zombam de coisas que são importantes. Enquanto o nécio ele tem um olhar perdido para a vida, o escarnecedor ele tem um olhar orgulhoso, zombador, um olhar arrogante. Por isso zomba de tudo. E os tolos aqui, os loucos, mais conhecidos como os tolos, são aqueles que são as pessoas ignorantes da verdade de Deus, na causa de Deus. Por 2 fatores, pela sua obstinação e pela sua estupidez. São pessoas que os estudiosos vão definir aqui no original como pessoas tolas, estúpidas. Essas pessoas aqui elas têm um olhar que rejeita o conhecimento, porque fala assim que os tolos odiaram o conhecimento. São pessoas simplesmente que não quer dizer que tenham o QI, inteligência, a parte cognitiva abaixo da média. Não é isso que está dizendo. São pessoas que voluntariamente escolheram recusar a verdade. Esse aqui é o chamado de tolo. Então são esses tipos de pessoas que a sabedoria ela vai advertir. E veja bem as características dessas pessoas. Os ingênuos, que a Bíblia descreve aí, são aqueles que amam a ingenuidade. É interessante notar, destaca aqui, gente, que o amor indica um sentimento emocional que deseja ardentemente algo e que como resultado a leva a ir atrás de alguma coisa. Por exemplo, quando você ama, você vai atrás. Quando você ama, você apega-se àquilo e permanece fiel à pessoa ou coisa amada. A grosso modo é isso que significa amor. Então o insensato aqui é alguém que corre atrás de insensatez, está amarrado à insensatez e tem um apego
a insensatez. Ou seja, são escolhas geralmente contra o senso comum. São pessoas rebeldes, por isso insensatez. Ao invés, aqui no contexto de Provérbios, de amarem a Deus, de amarem o Senhor, os insensatos optam por não assumirem um compromisso com Deus, com sua palavra, e por isso se tornam presa do pecado sedutor. Lembrando que é o pai aqui instruindo o filho a evitar a insensatez. Então, os insensatos aqui, a sabedoria está clamando: até quando amarão a ingenuidade? São pessoas ingênuas. O versículo 22 e 20, parte B e parte C, que fala dos escarnecedores, têm prazer nas zombarias, são pessoas aqui que são secundárias no texto, que aparentemente são deixadas de lado, e o foco é o insensato aqui. Os escarnecedores, ele tem prazer em escarnecer, geralmente são pessoas que zombam da fé dos outros, então o jovem deve evitar esse caminho, e já já a gente explica por que deve-se evitar esse caminho. Os tolos odeiam o conhecimento, e mais uma vez o problema aqui, tanto do escarnecedor quanto do tolo, não é um problema de cabeça, parte cognitiva, mas um problema do coração humano, da natureza humana. Não apenas uma capacidade mental, mas de vontade, de volição. Ou seja, somente uma transformação do ser que é capaz de fazer a pessoa abandonar a ingenuidade, a zombaria e a tolice. No Novo Testamento isso é chamado de novo nascimento. Quando nós estávamos loucos para as coisas de Deus e agora nos tornamos sábios. Por isso é necessário a conversão. E você pode ver aqui que quem toma a iniciativa é sempre Deus. Sempre a sabedoria. E a resposta humana, ela deve ser evidenciada pelas suas escolhas e decisões, como nós vamos ver. Verso 23, a sabedoria apela: deem ouvidos à minha repreensão. Eis que derramarei o meu espírito sobre vocês e lhe darei a conhecer as minhas palavras. Aqui a sabedoria está apelando, e veja que o estado dessas pessoas são bem graves. O ingênuo, o escarnecedor e o tolo são bem graves, mas a sabedoria continua clamando. O que isso nos ensina? Nos ensina que enquanto há tempo para ouvir, há tempo para mudar. Se alguém está ouvindo a minha palavra, diz o Senhor, não endureçais os vossos corações. Então, se está ouvindo, a oportunidade de ouvir é uma oportunidade de mudar. Deus está dando oportunidade para que o jovem não caia no caminho da insensatez, porque ele está ouvindo a repreensão da sabedoria. E ao se arrepender e aceitar a correção, receberão o espírito de sabedoria. O próprio espírito de sabedoria já é um resultado de uma mudança. Uma mudança resulta em sabedoria. Versículo 24 ao 27, a sabedoria faz uma denúncia. Por que ela tem toda essa introdução? Porque, apesar da oferta ser boa e magnífica, há uma rejeita, uma recusa. Alguns não aceitam a sabedoria e ela denuncia, para que quando o juízo vier, o tolo não venha dizer que está sendo punido injustamente. Ela fala: eu clamei e vocês recusaram ouvir. E ouvir aqui não é sinônimo de escutar. Ouvir aqui está relacionado a obedecer, agir conforme o convite. Então vocês recusaram ouvir. Porque também vocês recusaram ouvir, estendi a minha mão, verso 24, e não houve quem atendesse, pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho, não quiseram minha repreensão, também eu darei risada da desgraça de vocês, ficarei zombando quando chegar o terror. Quando o terror chegar, quando a tormenta, quando a calamidade chegar como um redemoinho, quando lhe sobrevierem aperto e angústia. Veja bem que aqui há uma denúncia. A sabedoria está denunciando. Ao não ouvir e ao não segurar a mão da sabedoria, isso aqui está muito claro que é uma recusa. E é importante falar isso, que nós somos livres para escolher. Eu escolho o que planto. Eu sou livre para escolher milho, feijão, arroz, o que eu quero plantar. Enquanto a terra está lá, eu sou livre para escolher. Mas depois que eu plantei, que veio a chuva, que cumpriu-se o tempo da estação, eu não sou livre para escolher o que colherei. Se eu plantei feijão, veio a chuva no seu tempo e a terra produziu, eu vou colher feijão também. Da mesma forma, aqui por mais que esse texto pareça ser duro,
O que a sabedoria está dizendo é que o ser humano colhe o que planta. Recusaram a sabedoria e quando a situação difícil vier, será tarde demais. Versículo 25, eles rejeitaram o conselho da sabedoria, rejeitaram todo o meu conselho. Apesar dela estender a mão, lembrando que está personificado, né? Estendeu a mão e gritou, ninguém segurou a mão e não deu ouvido. Rejeitaram todo o conselho e não quiseram a repreensão. Conselho aqui é mais do que uma proposta a ser discutida. Aqui o conselho se refere ao plano da sabedoria para que os ingênuos se salvem da morte ao dar atenção à sua repreensão. Conselho aqui não é simplesmente aquilo que nós fazemos quando sentamos com alguém e aconselhamos. Aqui está mais para um plano a ser seguido. Olha, o plano é esse aqui que te conduzirá à vida. E aí o que o insensato faz? Pega esse plano, amassa, joga na lata do lixo e diz, não, eu vou seguir o meu próprio plano. É como uma pessoa que não tem experiência na construção civil, chama o engenheiro para construir sua casa, e aí o engenheiro dá a planta e fala, ó, você tem que construir a fundação da casa dessa maneira, colocar determinada sapata, colocar um determinado número de colunas aqui para que a casa resista. E aí o engenheiro vai lá e pega, não quero esse plano não, vou fazer do meu jeito aqui, amassa e quer fazer do jeito dele. Aí não põe uma boa fundação, põe um número de colunas inadequado e aí quando a casa está com peso, não demora muito, ela cai. Da mesma forma é a vida de alguém que quer ser conduzido sem o conselho de Deus, sem a palavra de Deus como instrução para a sua vida. Quer levar a vida do próprio jeito. Ah, ninguém manda em mim, levo a vida do jeito que eu bem entender. Tudo bem, é escolha sua. Mas quando as situações adversas vierem, não adianta reclamar contra Deus, porque hoje eu sou resultado das minhas escolhas no passado e no futuro serei resultado das minhas escolhas hoje. Então, muita atenção, viu, gente? Quando for tomar uma escolha, peça a direção de Deus para que você não se frustre. Então Deus ele é muito bom, Deus é bom. Deus ele é tão bom que ele nos deixa tomarmos escolhas erradas. Isso nos dá liberdade. Mas veja bem, versículo 26 e 27, voltando para Provérbio, a Bíblia nos mostra aqui que haverá um momento, e tem um pouco de ironia aqui, que a sabedoria dá risada, né, dos problemas difíceis. E o versículo 27 nos fala 4 vezes a palavra quando. Quando chegar como redemoinho a tormenta. Quando lhes sobrevier a calamidade. Quando lhes sobrevierem o aperto e angústia. Quando chegar o terror. Ou seja, 4 vezes. Mostrando que não é uma questão de se chegará ou não, mas uma questão de quando. A situação difícil vem para todos. Para o servo de Deus e para o que não é servo de Deus, para o ímpio e para o justo, o sol e a chuva vêm para todos. A diferença é que o sábio usa a chuva e o sol ao seu favor. Nós temos também que entender isso. Consequências das escolhas erradas virão. Essas situações aqui de calamidade são resultado das ações e escolhas daqueles que desprezaram a sabedoria. A verdade é dura e a sabedoria não ameniza. A palavra de Deus não ameniza. O texto tem a intenção de abrir os olhos do jovem e persuadi-lo a se voltar para a sabedoria. Veja bem que o versículo 28, aqui quando fala assim, ó, eles me invocarão, mas eu não responderei. Na verdade é uma resposta, um resultado ao versículo 24. Só recapitulando rápido, no versículo 24 a sabedoria diz assim, ó, porque eu clamei e vocês recusaram ouvir. Então veja, que no versículo 24 é a sabedoria que está clamando. E o insensato recusa. Aqui no versículo 28 é o insensato que clama, mas é tarde demais. Agora é a sabedoria que não dá ouvido. Eles me invocarão, mas eu não responderei. Na vida, nós temos que lembrar que há um momento em que clamar será tarde. Clamar é muito bom. É importante, a Bíblia fala assim, ó, clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisa grande e firme que não sabe, Jeremias 33, verso 3. Então clamar é bom, clamar a Deus principalmente. Mas haverá um tempo em que clamar será tarde. Quando clamar será tarde? Quando o tempo da salvação houver passado.
Busquem ao Senhor enquanto se pode achar. Invoquem o nome do Senhor enquanto está perto, diz o profeta Isaías. No tempo da salvação, os ingênuos não responderam. Onde tudo estava bem, tudo aparentemente estava indo tranquilo, a sabedoria clama e o insensato quer levar a vida do jeito que acha que deve levar. Quando vem a calamidade, a situação difícil, o aperto, a perca de emprego, a perca da saúde, alguma perca, porque nós não estamos prontos, como diz um amigo meu, a perder nada, nem aquilo que aparentemente é ruim. A gente não gosta de perder. Então, quando chega o momento da perda, a gente não tem sabedoria e não aprendemos com a perca. Porque o problema não é perder, o problema é não extrair lição nenhuma da perda. E o insensato aqui no momento da perda, por não ter sabedoria, porque o sábio aprende na perda, aprende na dificuldade. Então não haverá tempo agora, no tempo do julgamento, onde já está sendo sentenciado o resultado, o tempo da colheita chegou, não adianta clamar pela sabedoria, porque ela não responderá, não vai dar tempo. Sairão à minha procura, 28 verso B, sairão à minha procura, porém não me encontrarão, porque será tarde demais. Verso 29 nos diz assim, por que eles não encontram sabedoria no momento da calamidade? Porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. A resposta está aqui, porque não encontram a sabedoria. Rejeitaram e agora são rejeitados. Então essa ideia de que o amor de Deus, assim, ele perdoa todos e não leva em consideração o nosso passado. O amor de Deus aceita a todos, tá? O amor de Deus aceita a todos, mas não aceita tudo. E aqui o que o texto está nos mostrando é que a recusa a Deus, ela é respeitada. Deus respeita que alguém o recuse, que alguém não o aceite. Mas tem consequência. Da mesma forma que quando você está doente, você não é obrigado a tomar medicamento, você não é obrigado. Mas há uma consequência. Você vai piorar. Não vai haver saúde para você. É isso que está dizendo. Você não é obrigado a aceitar o conselho de Deus, ter a palavra de Deus como sua regra de fé e prática. Você não é obrigado. Mas haverá consequências. Haverá consequências porque Deus fez o homem, a sua imagem, a sua semelhança, e quando o homem peca lá no Éden, ele perde a direção. E ao passar dos anos, na revelação progressiva, Deus ele vai nos dando instruções. Isso foi registrado na palavra de Deus, na sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Por isso que Jesus falou, quando estava sendo tentado lá no deserto, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de minha boca, ou seja, a palavra de Deus. Aqui o texto está nos mostrando é que eles não encontraram sabedoria porque no momento oportuno eles recusaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Rejeitaram, agora são rejeitados. Não preferiram o temor do Senhor. A palavra preferir, aqui, essa palavra, que também pode ser traduzida como escolha, a palavrinha hebraica chamada bahar. Bahar significa uma escolha cuidadosa, extremamente consciente. É como alguém que avalia uma joia antes de comprar, ou seja, conscientemente avaliou e tomou uma decisão cheio de certeza. Não foi na dúvida, na certeza eles não escolheram a sabedoria, recusaram conscientemente o temor do Senhor. E isso demonstra como que alguém recusa algo tão bom. Como que você sabe que alguém recusa algo tão bom? Porque seria loucura você recusar um cheque ou um Pix de $1 milhão. Muito mais do que a sabedoria. Como que alguém recebe a oferta da sabedoria de Deus e recusa? Como você evidencia isso? Pelo estilo de vida. Pelo modo que as pessoas vivem, pelo modo que falam, isso denuncia as escolhas que eles fizeram. Versículo 30, eles plantaram desprezo. Não quiseram o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão. É o que plantaram. Verso 31 é o que eles estão colhendo. Portanto, comerão do fruto da sua conduta e do seu próprio conselho. Se fartarão. Isso é colheita. Plantação e colheita. 32 e 33 e a gente encerra. O 32, o 32 diz assim, sobre os dois destinos. Aqui,
o pai vai fechar o seu discurso falando de 2 destinos. 2 escolhas no início resultarão em 2 destinos finais. O caminho do insensato e o caminho do que alcança a sabedoria, do tolo e do sábio. 2 escolhas, 2 destinos. Verso 32, o destino do ingênuo. Os ingênuos são mortos porque se desviam da sabedoria. Os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo. Você já aceita, não, eu não preciso mudar. Estar satisfeito consigo mesmo nada mais é do que não aceitar que precisa melhorar. Eu estou bom assim, estou bem assim. Não preciso fazer faculdade não, tá bom assim. Beleza? A minha vida está boa assim, não preciso me cuidar não preciso tomar medicamento. São pessoas de cabeça dura, que não aceitam que precisa mudar. E aí quando vem a calamidade, já era. Aí fica uma pessoa adulta amargurado. Não quer dizer, tá, que fazer uma faculdade vai te garantir bom emprego, não. Mas é um caminho. É um caminho a ser seguido se você quer ganhar dinheiro de forma justa e honesta. Tá? Agora são exatamente 5h30 da manhã. Eu estou gravando esse vídeo aqui, estou indo para o trabalho na sequência, porque é o tempo que eu achei para poder falar isso com você. E o texto está nos mostrando, gente, que as escolhas resultarão em algum fato. E os tolos aqui, eles são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo. Não aceitam que precisam crescer e progredir na vida. Isso na área da saúde, na área espiritual. Pessoas que não querem orar, não querem buscar a Deus, ficam refém de outras pessoas. Esse é o caminho do tolo. Acabam na morte. Uma falsa sensação de segurança conduz os apostatas à sua morte eterna. É uma falta de segurança. Estar satisfeito consigo mesmo e recusando a sabedoria é uma falta de segurança. Esse é o destino dos insensatos. Nós vimos a escolha do tolo e vamos fechar o vídeo então de forma positiva falando da escolha do justo. Verso 33. Mas o que me der ouvido habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Aqui nada mais é do que uma segurança abençoada, porque nem toda segurança é abençoada, né? Aqueles que confiam em carros e cavalos se frustram, mas aqueles que confiam no Senhor terão verdadeira paz e segurança. É uma segurança abençoada. Então, gente, lembre-se sempre de, quando for tomar suas decisões e escolhas, considerar o Senhor, levar Deus em consideração. Pedir o conselho de Deus, orar. Pai, me dá uma direção, me dá uma instrução, e Deus vai abençoar os seus caminhos e as suas escolhas, tá bom? Eu estou amando muito o estudo do livro de Provérbios, espero que você também tenha sido abençoado e abençoada. Se você ficou comigo até aqui, até o finalzinho desse vídeo, eu acredito que alguma coisa agregou à sua vida. Então, se ainda não se inscreveu, aproveita a oportunidade, se inscreve aí, deixa o joinha e compartilha para mais pessoas. Amém? Vamos orar? Deixa seu comentário aí, pedindo oração ou comentando sobre o vídeo, é muito importante para nós. Vamos orar então para que Deus nos abençoe e nos conduza em triunfo. Senhor, nós te louvamos por mais uma vez essa oportunidade de estarmos na tua presença, aprendendo da tua santa, rica e poderosa palavra. Pai, fale conosco sempre, porque amamos e precisamos ouvir a tua voz. Nos dá direção, nos dá sabedoria para aceitarmos o teu conselho e tomarmos as melhores escolhas nas situações que estivermos vivendo. Abençoa meu irmão e minha irmã do outro lado com a tua paz, com a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, um beijo fraterno no seu coração e até o nosso próximo encontro, Deus nos permitindo. Tchau, tchau.